Vou falar um pouquinho da minha experiência com a medalha milagrosa. Sempre conheci, devoto, sabia também do São Maximiliano Kolbe, que foi um santo que promoveu essa medalha no mundo inteiro. Depois eu fiquei sabendo que Santa Teresinha do Menino Jesus usava a medalha milagrosa. Santa Bernadette, a vidente de Lourdes, das aparições de Lourdes, também usava a medalha. O cura Darcy gostava de distribuir a medalha milagrosa. E uma senhora, a Giuseppina, lá de Bérgamo, me presenteou com a medalha que eu uso. Está aqui dentro. Aquela que eu uso todos os dias. Ela me deu de presente. Eu já tinha essa devoção, mas comecei a usá-la. A medalha milagrosa. No ano de 2013, eu saindo da Itália, eu passei por Paris para mudar, né, o avião para vir para o Brasil. Eu tinha um casal amigo meu que moram em Paris, eles são de lá, e sempre me convidavam para conhecer Paris, eu não conhecia. Em 2013, então, eu aproveitei, porque assim não teria gasto nenhum. Eles se organizaram, me falaram, olha, em vez de voltar por outro lugar, coloca a conexão em Paris, não lhe vai custar mais nada. Então eu fiz, eles falaram, chega um dia antes, certo? Tem que cuidar aqui do horário. Chega um dia antes que eu vou até o aeroporto pegar você dorme conosco, e no outro dia a gente passeia um pouco em Paris, e no final do dia você pega o avião. Em vez de fazer a conexão imediatamente, você, né, coloca esse espaço de tempo, que não custa mais, e assim você aproveita para conhecer Paris. Então eu cheguei lá no dia 26 de setembro, de noite. Esse casal me acolheu. E no outro dia, bom, de noite ele me falou, esse meu amigo, olha, você quer conhecer Paris? Toda essa parte central, etc. De bicicleta? Vamos fazer tudo de bicicleta. E eu estava bem mais novo, não é verdade? E eu disse, olha, vamos fazer. E a gente acordou bem cedo, no dia 27 de setembro. E com as bicicletas a gente foi dar uma volta por Paris, mas eu falei para ele, olha, eu quero celebrar missa no Santuário da Medalha Milagrosa. Tenho essa medalha faz tempo e eu quero celebrar lá. Ele disse, não, a gente passa por lá. Então a gente chegou na frente do santuário da Nossa Senhora da Medalha Milagrosa. Inclusive eu postei faz pouco tempo no Facebook, hoje mesmo, a foto eu de bicicleta em Paris e essa missa no Santuário da Medalha Milagrosa. E naquele momento eu deixei a bicicleta, a gente deixou as bicicletas lá na frente. Eu fui na sacristia, me revesti, pedi se eu podia celebrar. Sim, vai ter uma missa daqui um pouco. Aí, estando lá, celebrando a missa, na Medalha Milagrosa, já estava muito feliz. Só que, no altar, perto do altar, tinha uma relíquia, um coração de verdade. E eu, estando lá também com outros padres, concelebrei, terminando a missa, entrei na sacristia e fui falar com a freira, que cuidava lá da sacristia, dos ornamentos e tal. E eu perguntei, mas aquele coração, o que é? Aquela relíquia? E ela me disse, olha, hoje é dia 27 de setembro, é dia de São Vicente. E aquele coração é de São Vicente. Eu falei, mas por quê? Não, ele está incorrupto. Mas ele está aqui nesse santuário? Não, ele está aqui a 100 metros. Tem a igreja de São Vicente. E ele está incorrupto. Inclusive coloquei também a foto, né, que eu não fui naquele dia. Depois eu vou contar quando eu voltei para Paris. Só que eu não conhecia São Vicente de Paulo, só tinha escutado falar dele, que era o padroeiro da caridade, mas não sabia nada.
E aí eu perguntei para a freira, sim, mas tudo bem, o coração dele está aqui, mas por quê? E ela disse, não sabe? Eu, não. A Santa Catarina Labouré, que foi aquela que viu a Nossa Senhora, que Nossa Senhora pediu para ela fazer, cunhar a medalha milagrosa, ela era da ordem, da congregação das Filhas da Caridade, que foram fundadas por São Vicente de Paulo. Eu, que interessante. Sim, isso foi em 1830. Essa santa, ela, quando ela era criança, ela sonhou com São Vicente de Paulo, por isso que daí ela entrou nas Filhas da Caridade. E esse convento, onde São Vicente fundou, junto com a Santa Luísa, as Filhas da Caridade, lá no século XVII, pois agora, em 1830, Nossa Senhora apareceu para Santa Catarina Labouré. E ainda mais, foi no dia votivo, que eles têm também outro dia votivo lá na França, para São Vicente, que no dia de São Vicente, depois de ouvir a Madre Superiora falar sobre São Vicente de Paulo, a Santa Catarina, que era uma noviça, ela pediu em oração para São Vicente que ela gostaria de ver Nossa Senhora. E justamente naquela noite, ela viu a Nossa Senhora. Então, que interessante, eu não tinha feito essa relação de São Vicente com a medalha milagrosa. Fui na livraria do Santuário e comprei um livro aquele de crianças, né, infantil, porque vamos dar uma olhada na história de São Vicente. Já agora de noite eu vou voltar para o Brasil. E conheci um pouquinho mais. Era dia 27 de setembro de 2013. Não é que depois de 2 meses, conversando com Dom Alessandro, que uma paróquia de Caxias que os murialdinos tinha tomado conta há mais de 20 anos, agora ela estava voltando de novo para ser cuidada pela diocese. E eu perguntei, bom, e qual é essa igreja? São Vicente de Paulo. Eu disse, olha só, esse meu irmão, né, preparou esse caminho, eu conheci ele 2 meses atrás, Dom Alessandro, eu vou lá. E já que faz uns 30 anos que não tem um padre morando lá, eu quero morar lá naquela paróquia. E aí eu fui para a paróquia onde eu estou aqui é a casa paroquial do São Vicente de Paulo, aqui de Caxias do Sul. Olha só como pela medalha milagrosa fui conhecer a história desse santo fantástico. Vocês não têm ideia do que é essa pessoa aqui. Não tem ideia. Ele revolucionou, lá no século XVII, ele revolucionou a parte dos hospitais, inclusive a reforma no clero, nos sacerdotes, a formação sacerdotal, passava por ele. Ele fez uma grande reforma, porque estavam todos relaxados, os padres, não todos, né, mas uma boa maioria em Paris, e ele fez toda essa reforma, tanto é que as nomeações para bispos na França passavam pela mão dele, ele que dava o conselho, só que ele nunca foi bispo e nunca quis ser bispo. Mas ele fez essa reforma, a caridade. Imagina depois, Napoleão e Voltaire. Voltaire não tem eu acho que não sei se tem pessoas mais anticlericais que o Voltaire, do Iluminismo, tempos depois, contra totalmente a Igreja Católica. Ele é francês e tal, como Napoleão. Esses dois, quando falavam do São Vicente, com total respeito. Porque os hospitais, imagina na época de São Vicente, eram abandonados, dizem os historiadores na França, aproximadamente 400 crianças ao dia. Era uma miséria total. Ele revolucionou junto com as Filhas da Caridade. Ele deu lar, cuidou das pessoas idosas, cuidou dos doentes. Claro que muitas vezes quando você pega um historiador ateu
e você lê, parece que são os governantes da época que fizeram, mas toda essa parte da caridade, tanto é que ele é o padroeiro da caridade da Igreja Católica, foi através dele. Vocês não podem imaginar o que esse homem fez, certo? E São Vicente de Paulo, que está até hoje incorrupto, até coloquei a foto dele hoje no Facebook, um historiador falou uma coisa muito bonita dele, que disse assim, ele não foi santo porque foi caridoso. Por ser santo, ele foi caridoso. No sentido que ele, unido, santidade significa assim, a Jesus Cristo, foi que levou ele a ser uma pessoa bondosa. Vou contar um outro testemunho com São Vicente. Aí começamos os projetos sociais e junto com um amigo, Ângelo Long, uma pessoa sensacional, que eu quero muito, quem não conhece deve conhecer, uma pessoa de Deus, né, como se diz em latim, homo Dei, né, um homem de Deus. Junto com ele, a gente falou, olha, vamos dar suporte a esses projetos, mas com espiritualidade. E vamos iniciar uma associação, Savipa, São Vicente de Paulo. A gente rezou, se preparou e também junto com outros leigos, iniciamos essa associação em 2017. Em 2017, Associação Savipa São Vicente de Paulo. E aí o Ângelo me falou naquele ano de 2017, olha, já que você está indo para a Itália, estava indo para a Itália em 2017, e eu ia passar na França, porque a primeira vez eu fui no Santuário da Medalha Milagrosa, mas não fui na igreja de São Vicente. E agora eu disse, não, eu vou lá celebrar na Medalha Milagrosa, mas depois eu vou visitar São Vicente. Aí o Ângelo me disse, olha, pede um sinal para Deus para ver se realmente é a vontade de Deus. Aí eu disse para ele, ó Ângelo, olha, Deus já nos deu tantos sinais que agora está na hora da gente dar um sinal para ele. Chega de pedir sinais, né? Vamos lutar por Deus. Aí eu fui para Paris, celebrei a missa no santuário da Medalha Milagrosa e depois eu fui na igreja de São Vicente para me confessar. E me confessei com o padre da Ordem de São Vicente e eu comentei, olha, eu celebrei lá no santuário e tal, mas não está o coração do São Vicente. Aí eu contei a história. Aí ele me disse, olha, você não sabe? Eu, não. Ele está, né, estão levando em peregrinação o coração de São Vicente em todas as casas vicentinas da França. E eu, por quê? Porque esse ano a gente está comemorando os 400 anos da fundação da Associação Internacional da Caridade, que fundou em 1617 o próprio São Vicente de Paulo. Ah, não aguentei, depois que saí de lá, liguei pro Ângelo e disse, ó Ângelo, você que queria um sinal, ó. Você disse que era pra gente fazer a associação, que a gente fundou agora em 2017, pois eles estão comemorando os 400 anos da associação fundada por São Vicente. Aí o Ângelo disse, bendito seja Deus, vamos. E eu não tinha me dado conta, depois, porque eu sou meio assim, meio um pouco distraído, na verdade. Aí depois eu fui ver a ata da fundação da associação, que foi em 2017, que tem como espiritualidade os sacramentos, a presença. A espiritualidade é a presença. Assim como Jesus é presente na nossa vida, de modo especial nos sacramentos, e mais ainda na Eucaristia, por isso nós temos uma espiritualidade muito cristocêntrica, voltada à Eucaristia, aos sacramentos, e como apostolado, tendo São Vicente como modelo, então o nosso lema é a organização da caridade, e ser, assim como Jesus é presente na nossa vida, sermos presentes na vida dos nossos irmãos e irmãs. E esse é o carisma. E aí eu fui olhar o dia da ata, e eu disse, não pode ser, Ângelo. Eu nem tinha me dado conta. Foi dia 27 de março, o dia do meu batismo. E aí, conversando, ainda surgiu, dia 27 de setembro é São Vicente, dia 27 de novembro é a Medalha Milagrosa.
quis contar esse testemunho da nossa associação São Vicente de Paulo, que não é assistencialismo, é fundado na presença de Jesus, presente no meio de nós, e a partir da espiritualidade queremos ser caridosos e organizar bem a caridade de uma maneira que realmente possamos ajudar os nossos irmãos e irmãs. Muito bem, que São Vicente interceda por nós, Nossa Senhora das Graças,